Convidamo-vos a ouvir a história. O meu marido abraçou a assistente no banco do passageiro, pôs-lhe o cinto à minha frente e disse: ela enjoa, não sejas tacanha. Não reclamei. Vendi secretamente o carro e a casa. Deixei o pedido de divórcio. E fui, para o estrangeiro, hereditar uma fortuna multimilionária. Depois de receber 222 chamadas não atendidas, eu disse uma frase e ele ficou em choque. Numa noite de outono, a cidade de Lisboa cintilava com as luzes, mas carregava um frio úmido que se infiltrava até a alma. Eu estava no carro, apertando o volante, tentando controlar a respiração enquanto o relógio marcava as 23 horas. O nosso motorista particular tinha pedido dispensa de repente porque a mulher ia dar à luz, e eu, Teresa, a esposa que tinha recuado para a retaguarda há 7 anos, estava a conduzir para ir buscar o meu marido, Afonso, depois de um jantar de negócios regado a vinho. Eu estava habituada a isto, habituada às noites de espera, habituada ao cheiro forte a álcool no casaco dele sempre que regressava. Mas talvez essa familiaridade fosse o veneno que estava a matar as minhas emoções lentamente, sem que eu soubesse. Cheguei à sede da empresa dele. De longe, vi Afonso à espera sob o toldo da entrada. Vestia um fato azul carvão que eu própria tinha engomado de manhã, parecendo tão elegante e distinto como sempre. Mas ele não estava sozinho. Ao seu lado estava uma jovem, de corpo pequeno, num vestido de escritório justo, com o cabelo levemente ondulado a cair sobre os ombros. Era Sofia, a nova assistente estagiária de quem ele tinha falado algumas vezes ao jantar. Tinha a intenção de sair para o ajudar, mas a minha mão parou no ar ao testemunhar a cena. Afonso não abriu a porta do banco de trás, como de costume. Ele apressou-se a contornar o carro, abriu a porta do banco do passageiro com uma atitude de ternura estranha. Sofia sorriu, um sorriso radiante e um pouco mimado. Depois, ela entrou no carro, sentando-se no lugar que durante os últimos 7 anos eu tinha assumido ser o meu. O que me apertou o coração não foi o facto de ela estar ali, mas sim a ação seguinte do meu marido. Ele inclinou-se para dentro, puxou o cinto de segurança e cuidadosamente colocou-o em Sofia. A distância entre eles era tão íntima que sentia suas respirações a misturarem-se sob a luz amarelada do átrio. Baixei o vidro do carro, esforçando-me para manter o rosto o mais impassível possível. Os nossos olhares encontraram-se. Pensei que Sofia ficaria alarmada, ou pelo menos envergonhada, ao ver a verdadeira esposa ali. Mas não. Ela olhou para mim, o seu olhar atravessado por um lampejo de arrogância, que rapidamente se transformou numa confusão forçada. Ela levou a mão ao peito, a voz doce, mas que me soou terrivelmente estridente. Oh, senhora Teresa, peço imensa desculpa. Foi o hábito de subir para aqui. O problema é que hoje enjoei imenso no carro, e se me sentar atrás, vomito logo. Por favor, deixe-me ficar aqui só um bocadinho, está bem? Tenho medo de sujar o seu carro ou o do Afonso. Antes que eu pudesse sequer abrir a boca, Afonso apressou-se a intervir. A sua voz estava ligeiramente irritada, como se temesse que eu fosse dificultar a vida da jovem bonita. Anda lá. Ela está cansada e enjoada assim. Não sejas tacanha e mesquinha por causa de um lugar. Sai do carro, senta-te no banco de trás para eu conduzir. Ou se quiseres conduzir, deixa a Sofia aqui, porque se a obrigares a ir para trás a abanar e a vomitar, vai ser pior. As palavras do meu marido caíram sobre mim como um balde de água gelada no meio da noite de inverno. Mesquinha, tacanha. Como eram amargas aquelas palavras. Olhei para o homem a quem tinha dedicado toda a minha juventude para amar e zelar, e que agora se esforçava para proteger outra mulher à frente da sua esposa. Não gritei, não o repreendi, apenas abri silenciosamente a porta e saí do carro. O vento frio chicoteou-me, fazendo-me estremecer. Mas o frio não era nada comparado com a frieza no meu coração. Abri a porta do banco de trás e encolhi-me num canto escuro.
Afonso sentou-se ao volante. Sofia permaneceu confortavelmente no banco do passageiro. Ela virou-se para Afonso, rindo e falando sobre alguma piada da empresa. Durante todo o caminho para casa, conversaram alegremente, perguntando sobre os seus hobbies, os filmes mais recentes, o que tinham almoçado. Falavam como se apenas existissem duas pessoas naquele carro. E eu, a esposa legítima, tinha me tornado um fantasma invisível, observando silenciosamente a felicidade de outra pessoa. Olhei pelo espelho retrovisor e encontrei o olhar de Afonso a fitar Sofia. Aquele olhar era brilhante, cheio de carinho e ternura que ele não me dedicava há muito tempo. Noutros tempos, ele olhava para mim da mesma forma. Apertava-me o cinto de segurança e conduzia devagar para eu não enjoar. Mas o tempo era cruel, ou o coração dele tinha se tornado ingrato. 7 anos de casamento. Pensei que era a dona da vida dele. Afinal, eu era apenas uma paragem antiga para ele descansar antes de procurar prazeres mais recentes e exóticos. Fechei os olhos, impedindo as lágrimas de caírem, dizendo a mim mesma que tinha de ser forte. O carro chegou à garagem. Afonso apressou-se a sair para abrir a porta a Sofia, enquanto eu peguei na minha mala e entrei em casa sozinha. O espaço familiar da moradia de luxo, de repente, pareceu-me estranho e sufocante. Ao passar pelo carro a caminho da cozinha para beber água, um cheiro estranho invadiu-me o nariz. Não era o aroma puro do óleo essencial de lótus que eu costumava pendurar no carro para criar uma sensação de tranquilidade. Em vez disso, era um odor doce, forte e provocante. Reconheci-o de imediato. Era um perfume importado muito conhecido, o cheiro que Sofia usava hoje. Estava impregnado nos assentos de couro, escondido no ar, dominando completamente a minha presença naquele carro. Abri a porta do banco do passageiro, olhando mais de perto para o lugar onde Sofia se tinha sentado. O banco estava reclinado num ângulo bastante profundo, mais confortável e privado do que o normal para alguém que está de boleia. Um fio de cabelo longo, pintado de castanho avelã, estava no encosto de cabeça. Peguei no cabelo, enrolando-o levemente no meu dedo, sentindo que segurava uma prova irrefutável de traição. Nenhuma funcionária de boleia reclinaria o banco como se fosse uma cama, a menos que não fosse a primeira vez que ela se sentava ali. Na manhã seguinte, enquanto preparava o pequeno almoço, Afonso desceu as escadas com a mala de viagem bem arrumada. Evitou o meu olhar, ajeitou a gravata e disse: "Teresa, tenho de ir ao Algarve por 3 dias para resolver o novo projeto de resort. Surgiram alguns problemas urgentes e tenho de ir imediatamente." Pousei o prato de ovos estrelados na mesa, olhando para ele com uma calma estranha. "Vais com tanta pressa? Queres que prepare o teu medicamento para o estômago? Tens bebido muito vinho ultimamente, e o teu estômago está fraco." Afonso acenou com a mão, a voz apressada. "Não é preciso, eu trato disso. Fica em casa e cuida da tua saúde. Liga-me se precisares de alguma coisa." Dito isto, bebeu o copo de leite rapidamente, pegou na mala e saiu pela porta sem me dar o beijo de despedida habitual. A porta fechou-se e eu não voltei para a cozinha. Fui diretamente para o meu escritório. Abri o computador e liguei-me à conta de gestão de dispositivos da casa. Há 1 ano, no seu aniversário, dei-lhe o mais recente smartwatch. Afonso, que não percebe nada de tecnologia, usava-o apenas como uma peça de joalharia cara, sem saber que eu tinha ativado a partilha de localização familiar para emergências. Neste momento, o ponto vermelho no mapa estava a mover-se, mas não em direção ao aeroporto Humberto Delgado. Segui o ponto vermelho. Ele moveu-se lentamente para fora de Lisboa e depois parou num resort de luxo na Serra da Arrábida. A viagem de trabalho ao Algarve, afinal, ficava a menos de 60 quilômetros de casa. O meu coração apertou-se, mas a razão disse-me para procurar mais provas. Peguei no meu segundo telemóvel e iniciei sessão numa conta falsa que tinha criado há muito tempo para observar discretamente os funcionários da empresa dele. Fui à página pessoal de Sofia.
Como eu previa, Sofia tinha acabado de publicar uma fotografia na sua história, no modo de amigos próximos. Mas ela não sabia que eu já era sua amiga há muito tempo, sob a capa de uma loja online de cosméticos, onde ela costumava comprar. A fotografia era um grande plano da mão de um homem a descascar um camarão gigante. No pulso, ele usava um relógio Patek Philippe de bracelete de couro, a prenda de aniversário de casamento que eu tinha encomendado na Suíça. Junto à foto, havia uma legenda curta, mas terrivelmente dolorosa. O homem frio para o mundo, mas ternurento só comigo. Obrigada pela viagem surpresa. Deixei cair o telemóvel na mesa, sentindo como se alguém tivesse aberto um grande buraco no meu peito. Não houve gritos, nem lágrimas de ressentimento. Sentei-me ali, na sala grande e luxuosa, sentindo a solidão a roer cada célula. A minha bondade e sacrifício, ao longo de 7 anos, aos olhos dele, não valiam o mesmo que um olhar de sedução de uma jovem. Ele estava disposto a mentir à esposa, a abandonar a família para se divertir com a amante e ainda a deixá-la provocar-me publicamente assim. Respirei fundo, levantei-me e dirigi-me ao canto da sala onde estava o cofre da família. Girei o código e a pesada porta de ferro abriu-se. Retirei todos os documentos da casa, o registro do carro, os contratos de seguro e os livretos de poupança em nome de ambos. Eu não podia ficar ali à espera da morte, nem podia permitir ser feita de estúpida. Peguei no telefone e liguei para o advogado particular que tinha contactado discretamente no mês anterior. A minha voz soou calma e assustadoramente fria. Olá, Dr. Miguel. Quero proceder à avaliação de todos os bens comuns. Sim, imediatamente. E prepare-me um processo de divórcio litigioso. Não armei um escândalo, pois sabia que a vingança mais cruel não era fazer barulho para o mundo ver, mas sim largar a mão, deixando o traidor provar as consequências das suas próprias escolhas. Quando o amor morre, a única coisa que preciso de proteger é a minha honra e os meus bens. Afonso regressou à casa de madrugada, com um ar exausto e o cheiro a álcool dissipado, mas ainda com um travo azedo e desagradável. Sentou-se no sofá da sala, com a mão na barriga, queixando-se de que o estômago lhe doía muito após a longa viagem. Ao ver o rosto pálido do meu marido, apesar do meu coração já estar frio após o que tinha testemunhado, o hábito de 7 anos como esposa fez-me sentir pena. Disse a mim mesma que esta seria a última vez que cuidaria dele como uma verdadeira esposa, cumprindo o meu dever conjugal antes que tudo desmoronasse. Fui para a cozinha antes do amanhecer, escolhi a melhor carne de porco e cozia lentamente com arroz glutinoso perfumado até o arroz ficar cremoso, exalando um aroma suave de cebolinho. Este era o prato favorito dele, sempre que adoecia. Um prato que ele costumava dizer que só a esposa conseguia fazer. Coloquei o arroz doce numa marmita térmica, embrulhei-a cuidadosamente numa toalha para manter o calor e conduzi até a empresa dele. As ruas matinais de Lisboa estavam cheias e barulhentas, um contraste total com a quietude assustadora no meu coração. Ao chegar ao átrio da empresa, a secretária olhou para mim com um ar constrangido, hesitando em deter-me, mas não se atreveu. Sem avisar, fui diretamente para o gabinete do diretor executivo. A pesada porta de madeira de limoeiro estava silenciosamente fechada. Eu ia bater, mas ouvi risos suaves vindos de dentro. O som que vazava pela fenda da porta era estridente e fazia-me arrepiar. Respirei fundo e empurrei a porta com força. A cena à minha frente fez o meu sangue gelar. A marmita na minha mão quase caiu. Sofia estava aninhada no colo de Afonso, os braços à volta do pescoço dele, cheia de carinho. Ela estendia a mão branca e delicada à frente dele, a voz melosa como mel com açúcar falso. Vê, Afonso. Ontem, quando abri a garrafa de vinho para ti, arranhei a mão. Dói tanto. Afonso pegou na mão dela, soprou levemente o pequeno arranhão, que mal se via a olho nu. O olhar dele para ela estava cheio de compaixão,
algo que ele nunca me tinha dedicado quando eu estava com febre alta. Ao ver-me aparecer, Sofia não mostrou medo ou apressou-se a pedir desculpa. Fingiu um susto, levantou-se desequilibrada e, inadvertidamente, bateu no copo de água quente que estava na secretária. O copo caiu, a água salpicou a mão dela e Sofia gritou: "Ai, está a arder, Afonso!" Na verdade, a água do copo já estava bastante fria, mas a sua atuação era impecável. Afonso saltou imediatamente como uma mola. Não perguntou há quanto tempo eu estava ali, nem o que eu tinha trazido. Ele apressou-se a empurrar-me para o lado para abrir caminho. O empurrão foi tão forte que me fez cambalear. A marmita de arroz doce que eu segurava caiu no chão de mármore. O som metálico ressoou. A tampa abriu-se e o arroz doce quente espalhou-se por todo o chão, salpicando os meus sapatos de salto alto e a barra do meu vestido. O cheiro doce do arroz doce misturou-se agora com o perfume forte da sala, criando uma mistura nauseabunda. Afonso gritou, o rosto vermelho de raiva. "O que é que estás a fazer, Teresa? Enlouqueceste?" Eu estava ali parada no meio da poça de arroz doce, a olhar para o meu marido, com quem tinha dormido lado a lado, e que agora me olhava como se eu fosse uma inimiga. Antes que eu pudesse dizer algo, ele continuou a gritar. "A Sofia é apenas uma estagiária. É frágil. Não tragas a tua inveja doentia de mulher velha para cá para ameaçares os meus funcionários. Vê o que fizeste. Queimaste-a." Era óbvio que ela tinha entornado a água e era óbvio que ele me tinha empurrado. Mas, nos olhos dele, naquele momento, eu era a causadora de problemas, a esposa velha e feia que estava a magoar a sua amada. Afonso pegou apressadamente Sofia ao colo. Ela enfiou a cabeça no peito dele, olhando-me por cima do ombro largo com um olhar triunfante misturado com escárnio. Ele levou-a para fora para procurar tratamento médico, ignorando que o ferimento dela era apenas uma pequena vermelhidão. Deixou-me sozinha no escritório, sob os olhares curiosos e bisbilhoteiros dos funcionários que espreitavam pela porta de vidro. Ninguém se atreveu a entrar para me ajudar. Apenas sussurravam, apontando para mim, a mulher fracassada. Não chorei. As lágrimas pareciam ter secado desde a noite anterior. Abaixei-me para apanhar a marmita amolgada, olhando para o arroz doce espalhado no chão, sentindo que era igual ao nosso casamento de 7 anos. Uma vez derramado, não se pode recuperar. Fui até o caixote do lixo no canto e atirei a marmita lá para dentro sem hesitar. Um som seco ressoou, marcando o fim da minha última preocupação e esperança. Virei-me e saí, com as costas direitas e a cabeça erguida, embora o meu coração estivesse em ruínas como um campo de batalha. 2 dias após o incidente na empresa, recebi uma mensagem de Sofia a convidar-me para um encontro. Ela escolheu um café no átrio do edifício de escritórios, um local movimentado, talvez para mostrar o seu poder ou para garantir que eu não me atrevesse a fazer-lhe mal. Cheguei a tempo, vestindo um vestido de seda verde musgo elegante, com maquilhagem leve, mas sofisticada, exalando a aura de uma mulher adulta e autônoma. Em contraste, Sofia apareceu num vestido branco imaculado, intencionalmente maquilhada num estilo ingênuo. Olhos grandes e redondos, lábios rosados. A típica flor de estufa que os homens adoram. Sofia sentou-se à minha frente, sem a falsa humildade de antes. Cruzou os braços, os olhos revelando uma ambição e descaramento que me davam náuseas. Ela empurrou o copo de sumo de laranja para o lado e a sua voz fria e clara soou sem esconder as suas intenções. "Senhora Teresa, acho que somos pessoas inteligentes e devemos falar abertamente. O Afonso já se cansou de si. Olhe para si. Velha, gasta, só sabe cozinhar e limpar. Como pode entender a pressão dele no mercado como eu entendo?" Dei um gole no meu café preto sem açúcar. O sabor amargo espalhou-se na minha boca, tornando-me mais alerta do que nunca. Olhei para ela e sorri levemente. "Marcaste este encontro só para dizeres frases de telenovela barata? O meu tempo é precioso. Diz o que tens a dizer rapidamente."
Sofia sorriu de lado, com um ar triunfante, como se tivesse a faca e o queijo na mão. Quero que peça o divórcio. Não complique mais a vida do Afonso. É patético agarrar-se a um homem que já não a ama. Diga o seu preço. Quanto quer para me ceder o lugar de mulher do diretor? 5 milhões de euros? Eu peço ao Afonso para lhe transferir imediatamente, como compensação pela sua juventude. Comecei a rir. O meu riso fez com que as pessoas nas mesas vizinhas se virassem para olhar. Pousei a chávena de café no pires, olhei diretamente nos olhos de Sofia. A minha voz era calma, mas cheia de autoridade. Pensas que o Afonso tem assim tanto dinheiro vivo? Minha querida, ou és demasiado ingênua, ou finges ser estúpida. Os bens do Afonso, desde o carro em que te sentaste, a casa onde ele vive, até as ações da empresa, são todos bens comuns do nosso casamento. E eu, que detenho todos os documentos legais e o controle financeiro, sou quem decide quanto dinheiro ele tem. Inclinei-me para a frente, baixando a voz, mas cada palavra era afiada como uma faca. 50 milhões de euros. O meu contrato de design e o lucro dos meus investimentos nos últimos 7 anos valem 10 vezes o valor que acabaste de dizer. Estás a tentar usar o dinheiro do meu marido para comprar o meu lugar de esposa? Sabes que, se nos divorciarmos agora, o Afonso sairá de mãos vazias e ainda por cima com uma dívida colossal por quebra de contrato matrimonial? Nessa altura, ainda vais querer esse título vazio de mulher do diretor? O rosto de Sofia empalideceu, passando de rosado a branco e depois a vermelho de raiva. Ela não esperava que eu estivesse tão a par da situação financeira e fosse tão inflexível. A sua confiança e ilusão de poder foram desmascaradas sem piedade. Sofia ficou envergonhada e explodiu em raiva. Levantou-se de repente, pegou no copo de sumo de laranja na mesa, pronta para o atirar à minha cara. Mas eu já estava prevenida. Fui mais rápida, peguei no meu copo de água e atirei-o diretamente para o rosto dela. A água fria salpicou, fazendo com que a espessa camada de maquilhagem de Sofia ficasse borrada. O rímel escorreu-lhe pelas bochechas, deixando-a com um aspecto patético. Ela gritou. Levantei-me. Peguei na minha mala e disse friamente: Já estás sóbria? Se queres ser a amante, tens de ter pelo menos um pouco de inteligência. Não te deixes ridicularizar. Da próxima vez que quiseres encontrar-te comigo, traz o teu advogado, não a tua cara deslavada. Não te vou atender. Virei-me e saí, deixando Sofia a bater o pé, a gritar em vão, no meio dos sussurros e olhares curiosos de todos. Saí do café. O sol do meio-dia era ofuscante, mas eu não sentia calor, apenas um alívio leve no meu coração. No final de semana, a minha sogra Isabel ligou-me logo de manhã. A voz dela era alta e exigente. Queria que eu e o Afonso fôssemos à moradia da família em Sintra para um almoço de homenagem à bisavó. Ela enfatizou que era uma ocasião importante, com a presença de todos os parentes, e que não podíamos faltar. Aceitei, mas com o coração pesado, sabendo que estava prestes a enfrentar mais um ato de teatro familiar hipócrita. Virei-me para o Afonso, mas ele estava colado ao telemóvel, os dedos a deslizar rapidamente no ecrã, sorrindo discretamente. Quando lhe falei em ir a Sintra, ele franziu a testa, o desconforto visível no seu rosto. Vai tu sozinha. A empresa tem uma reunião de acionistas de emergência hoje. É muito importante, não posso faltar. Diz à minha mãe que estou ocupado a ganhar dinheiro para a família. Não é para ir passear. Olhei para ele, sabendo que estava a mentir. Não havia reunião de acionistas ao domingo, mas sim um encontro com a amante. Mas não o desmascarei. Apenas acenei em silêncio, troquei de roupa e conduzi sozinha. A casa ancestral da família, perto de Sintra, era imponente e grandiosa. Ao entrar no pátio, vi que os carros bloqueavam a passagem. A minha sogra Isabel, vestida com um casaco de veludo vermelho e com o seu colar de pérolas brilhante, estava a orientar os empregados a servir a festa. Ao ver-me sozinha, o sorriso dela desapareceu.
puxou-me para um canto, a voz áspera. Onde está o Afonso? Por que vieste sozinha? Os teus tios e primos estão todos aqui. Como é que eu fico? Pousei calmamente o cesto de frutas na mesa. Olhei diretamente nos olhos de Isabel, a minha voz suave, mas cheia de insinuações. Ele disse que tinha uma reunião de emergência, mãe, mas acho que ele está ocupado com algo mais importante. Dito isto, peguei no telemóvel e mostrei a fotografia que a Sofia tinha publicado, com check-in há 15 minutos. Na foto, o Afonso estava carregado de sacos de marcas de luxo, sorrindo alegremente ao lado da Sofia, num centro comercial movimentado. A legenda dela era curta, mas provocadora. A ser mimada por ele, a comprar o mundo para mim. Isabel olhou para o ecrã do telemóvel, o seu semblante mudando repetidamente, de surpresa à raiva e, finalmente, a uma resignação difícil de entender. Pensei que ela ligaria a repreender o filho, ou, pelo menos, mostraria alguma simpatia pela nora. Mas não. Ela devolveu-me o telemóvel, suspirou e proferiu um sermão. Ah, os homens são assim, Teresa. Todos eles têm os seus momentos de aventura. Ele está a trabalhar muito e precisa de um pouco de diversão para aliviar o estresse. Como esposa, tens de ser paciente. Fecha os olhos e vive para teres uma vida familiar tranquila. Não exponhas a vida dele aos outros. O escândalo dele é a tua vergonha. As palavras da minha sogra foram como sal nas minhas feridas. Afinal, aos olhos dela, a traição do filho era alívio do estresse, e a dor da nora era apenas mesquinhez que precisava de ser escondida. Ela protegia cegamente o filho, desrespeitando os meus sentimentos. Olhei para ela, a mulher que eu tinha respeitado e chamado de mãe durante 7 anos. Agora, ela parecia-me tão estranha e cruel. Não discuti, apenas sorri levemente, um sorriso que continha desprezo e decepção extremas. Durante todo o almoço, fiquei em silêncio como uma sombra. Ouvi os parentes a elogiarem-se uns aos outros, a minha sogra a gabar-se do sucesso do filho e da obediência da nora. Cada elogio deles era como uma agulha a espetar-me o ouvido. Olhei para a mesa farta de iguarias, mas a minha boca estava amarga e não conseguia engolir. Percebi que o último vestígio de respeito e afeto que eu tinha por esta família tinha desaparecido com o sermão de paciência da minha sogra. Terminei a minha refeição e pedi licença para sair mais cedo, alegando problemas de saúde, deixando para trás o barulho de uma família à qual eu já não pertencia. Em outubro, a empresa do Afonso organizou uma viagem de campo e team building para um resort de luxo com o maior campo de golfe do Estoril. Como esposa do diretor, o meu nome estava claro na lista de participantes. Mas o mais ridículo é que a Sofia também estava, a título de assistente pessoal, para ajudar com o trabalho. A atmosfera na comitiva era de entendimento tácito deste triângulo amoroso. Olhares curiosos e de pena espreitavam discretamente na minha direção. Ignorei tudo, mantendo uma expressão calma, no papel de uma esposa que era generosa ao ponto de ser estúpida. Naquela tarde, o tempo estava bonito, e a brisa suave de outono soprava. Afonso, entusiasmado, convidou todos a irem para o campo de golfe. Ele vestia um conjunto de desporto de marca, parecendo jovem e enérgico. Sofia, num vestido plissado branco e t-shirt justa, exibia as suas curvas. Agarrou-se ao Afonso, pedindo-lhe para a ensinar a jogar golfe. À frente de todos os funcionários, o Afonso não hesitou em abraçá-la pela cintura por trás, segurando o taco e corrigindo a postura dela, rindo e sussurrando. Eles trocavam carinhos abertamente, como se eu não existisse, como se a moralidade fosse um luxo desnecessário ali. Quando chegou a hora de se deslocarem para o próximo buraco, tivemos de ir num carrinho de golfe. O carrinho de 4 lugares era pequeno. O Afonso conduzia, e a Sofia insistiu em sentar-se no banco do passageiro ao lado dele para perguntar sobre a técnica. Eu sentei-me silenciosamente no banco de trás, ao lado de um jovem funcionário que parecia constrangido.
O caminho no campo de golfe era sinuoso, com algumas descidas íngremes e escorregadias devido à chuva da noite anterior. Enquanto o carro descia uma longa encosta, o Afonso, aparentemente absorvido pela conversa com a Sofia, não estava a prestar atenção à estrada. De repente, um esquilo atravessou a frente do carro. O Afonso assustou-se e guinou o volante bruscamente. O carrinho balançou violentamente. Os pneus derraparam na relva molhada, fazendo com que o carro perdesse o controlo e se precipitasse rapidamente em direção a uma grande rocha decorativa perto do lago. "Cuidado!" gritei, agarrando-me firmemente à estrutura do carro. Naquele momento de vida ou morte, o tempo pareceu parar. Vi claramente a reação do meu marido. Por instinto, ele largou o volante, mas não para se proteger ou para tentar controlar o carro. Ele inclinou-se para a direita, usando o seu corpo grande para proteger a Sofia, abraçando-a para a proteger do impacto iminente. Um estrondo forte ressoou. O carrinho embateu na grande rocha e capotou. Como ninguém me protegia e eu não estava de cinto de segurança no banco de trás, fui atirada para fora pela força da inércia. O meu corpo voou no ar e aterrou no chão, a cabeça embatendo violentamente no canto afiado da rocha decorativa. Uma dor lancinante atingiu-me o cérebro. Sangue quente escorreu para os meus olhos, obscurecendo a minha visão. Fiquei estendida na relva. Todo o meu corpo doía como se estivesse a partir. Esforcei-me para abrir os olhos, olhando para o carro capotado. O Afonso e a Sofia saíram cambaleantes. A Sofia tinha apenas arranhões leves nas mãos e pernas, e chorava com medo. O Afonso também sangrava, mas ignorou os seus ferimentos. Apressou-se a pegar na Sofia ao colo, perguntando repetidamente: "Estás bem? Magoaste-te em algum sítio?" Ele levou-a a correr em direção ao edifício administrativo para procurar ajuda, os seus passos apressados e rápidos. Nem uma única vez ele olhou para mim, a esposa, que estava inerte numa poça de sangue a pouca distância. A última imagem que vi, antes de a escuridão me envolver, foi as costas largas do meu marido a proteger outra mulher, abandonando-me sozinha entre a vida e a morte. O meu coração, naquele momento, partiu-se de verdade, doendo 1000 vezes mais do que a ferida na minha pele. Acordei num espaço branco, com um cheiro forte e distinto a desinfetante de hospital, um cheiro que faz as pessoas sentirem-se solitárias e frias até aos ossos. A dor lancinante da ferida na testa refletia-se, obrigando-me a franzir o sobrolho e a tocar na espessa camada de gaze. Tentei lembrar-me do que tinha acontecido. Quando a memória me invadiu como um filme em câmara lenta, as lágrimas escorreram automaticamente, quentes e salgadas. A imagem do Afonso a abraçar a Sofia e a abandonar-me, a ser atirada para fora do carro e a bater com a cabeça na rocha, repetia-se na minha cabeça como um pesadelo sem fim. A porta do quarto abriu-se suavemente. Uma jovem enfermeira entrou para mudar o soro. Ao ver que eu estava acordada, olhou para mim com pena e alguma compaixão. A sua voz era suave, mas perfurou a minha dor. "Acordou, senhora? Esteve em coma durante 3 dias. Mas o seu marido onde está? Desde que deu entrada, só a vejo sozinha. Ninguém a veio visitar ou cuidar de si. 3 dias. Eu estive aqui, inconsciente entre a vida e a morte, durante 3 dias inteiros. Onde estava o marido que eu tanto amava durante esses 3 dias? Provavelmente estava ocupado a cuidar dos pequenos arranhões na mão da amante, ocupado a consolá-la após o choque emocional, ocupado a ser o herói que protegia a jovem. E eu, a esposa legítima, estava aqui sozinha, com a minha vida entregue a médicos e enfermeiras estranhos. Sorri amargamente, abanando a cabeça para a enfermeira. "O meu marido está muito ocupado com o trabalho. Obrigada por cuidar de mim." A enfermeira suspirou, não disse mais nada, trocou o medicamento em silêncio e saiu. Levantei-me e fui à casa de banho. No espelho estava uma mulher abatida, com o rosto pálido e sem vida.
Tirei suavemente a gaze, revelando uma cicatriz de cerca de 7 centímetros, que se estendia desde a linha do cabelo até perto da sobrancelha. A sutura, avermelhada e irregular, destacava-se no meu rosto, que antes era elogiado pela sua beleza. O médico disse que o ferimento era profundo e que certamente deixaria uma cicatriz permanente. Toquei levemente na cicatriz. Não senti dor, apenas um vazio estranho. Esta cicatriz seria talvez o ponto final do nosso casamento de 7 anos. Era a prova eterna da crueldade e ingratidão humana. Não lamentei nem quis gritar por justiça. Quando a dor atinge o fundo, as pessoas tornam-se assustadoramente calmas. Voltei para a cama e peguei no telemóvel. O ecrã estava vazio, sem chamadas não atendidas, sem mensagens do Afonso. Fiz os procedimentos de alta sozinha. A enfermeira ficou surpreendida ao ver a paciente a pegar na sua mala e a pagar as contas do hospital com a cabeça envolta em gaze branca. Não liguei mais aos olhares. O táxi parou em frente à moradia. Arrastei os pés pesadamente para dentro. A dor lancinante da ferida na cabeça, mais uma dor aguda na área do abdômen devido às sequelas da queda, tornava cada passo difícil. A casa estava vazia. A empregada provavelmente tinha ido às compras. O silêncio era opressor. Ao entrar na sala de estar, por hábito, procurei a grande pintura a óleo que mais amava na parede principal. Mas a parede estava agora nua. A pintura que eu tanto estimava tinha desaparecido. Era uma pintura que eu tinha feito à mão durante 3 meses para dar ao Afonso no nosso primeiro aniversário de casamento. A pintura mostrava as costas de um homem em pé num campo de girassóis, resoluto e caloroso. O homem que eu acreditava que seria o meu apoio para a vida. No lugar dela estava uma tela barata com uma paisagem de montanha berrante que, à primeira vista, se via que era o gosto vulgar de outra pessoa. Corri freneticamente para a arrecadação, ignorando a poeira e as teias de aranha que me cobriam. Num canto escuro e úmido, encontrei a minha pintura. Estava largada no chão frio. A moldura de carvalho estava lascada num canto e a tela estava coberta de pó. O meu coração apertou-se, sentindo-me como se eu própria tivesse sido atirada para aquele canto. Lembrei-me de que a Sofia tinha publicado uma foto a gabar-se de ter comprado uma pintura de Feng Shui para trazer sorte e riqueza para o Afonso, para pendurar na sala de estar. O Afonso tinha tirado o nosso presente de amor para pendurar a prenda barata da amante. Usei a manga do casaco para limpar a poeira da pintura. As lágrimas caíram, inevitavelmente, manchando as cores vivas. 7 anos. Eu tinha cuidado e valorizado cada lembrança, e ele tratava-as como lixo. Levantei-me, levei a pintura para fora e liguei para o gerente da exposição de arte de caridade que eu conhecia. A minha voz estava rouca, mas firme. Alô, Joaquim, quero enviar mais um item para o leilão desta noite. Sim, é a pintura, o amado, o preço de partida, o que decidires. Joaquim, do outro lado da linha, parecia hesitante. Teresa, disseste que esta pintura era o teu tesouro mais valioso, que nunca a venderias. Por que, de repente? Interrompi-o. A minha voz tão fria que até a mim me parecia estranha. O objeto está lá, mas o coração da pessoa mudou. Para que mantê-lo a ocupar espaço, Joaquim? Vende-o pelo valor que puderes. É melhor do que deixá-lo a apodrecer na arrecadação. Desliguei. Olhei para a pintura pela última vez e entreguei-a ao estafeta que tinha acabado de chegar. A carrinha arrancou, levando consigo o meu amor. Voltei para casa, olhei para a pintura berrante na parede e sorri de escárnio. Afonso, quiseste apagar a minha sombra para a substituir por ela? Então, eu vou ajudar-te a concretizar o teu desejo. Vou apagar tudo, para que, quando voltares, percebas que tudo é apenas vaidade. Naquela noite, o Afonso voltou para casa mais cedo do que o habitual. Entrou no quarto de dormir, ainda com o fato de escritório. Mas o cheiro a perfume de mulher e a fumo de tabaco que se tinha impregnado nas suas roupas deu-me náuseas.
Ao ver-me sentada na cama com a cabeça envolta em gaze branca, ele parou um pouco. Um lampejo de constrangimento atravessou os seus olhos, mas rapidamente foi substituído pela indiferença habitual. Ele aproximou-se da cama, estendendo a mão para me tocar no ombro, a voz vazia. Voltastes? Como está a ferida? Eu estava em pânico naquele dia. A Sofia estava a queixar-se de dores, e eu levei-a primeiro para o hospital. Quando voltei, disseram-me que tinhas ido para a clínica. Tu sabes como eu sou preocupado. Ela é delicada, tem medo de complicações. Seria incômodo. A sua desculpa desajeitada e irresponsável repugnou-me. Inclinei-me para evitar o seu toque e respondi friamente. Eu não morri. Não precisas de fingir que és um marido preocupado. Esta ferida é apenas superficial. Não se compara ao arranhão da tua amada amante. Afonso franziu o sobrolho, o rosto irritado. Estás a começar com a tua inveja outra vez. Já te disse que entre mim e a Sofia só há uma relação de colegas. Eu vejo-a como uma irmã. Não imagines coisas para te cansares. Dito isto, tirou o casaco e atirou-o para uma cadeira, subiu para a cama ao meu lado e estendeu os braços para me abraçar, como se quisesse compensar ou simplesmente satisfazer as suas necessidades. O cheiro do corpo dele misturado com o perfume barato de Sofia invadiu-me o nariz. A memória do abraço que ele deu a Sofia no momento do acidente invadiu-me, fazendo-me sentir náuseas. Usei toda a minha força para o empurrar, a minha voz firme. Larga-me, não me toques. Estou cansada, quero descansar. Afonso foi empurrado de surpresa e caiu de costas. Olhou para mim com os olhos arregalados, o choque evidente no seu rosto. Em 7 anos, nunca o tinha rejeitado. Por mais cansada ou doente que estivesse, se ele quisesse, eu cedia. Esta era a primeira vez que eu resistia tão veementemente. O orgulho masculino dele foi ferido. Sentou-se, irritado. O que é que se passa contigo? Um marido quer ser carinhoso com a esposa e é repelido, ou bateste com a cabeça e ficaste maluca? Não sejas dramática. Que tipo de mulher é esta, sempre com a cara amuada? Enjoa só de olhar. Ele agarrou uma almofada, atirou-a para o chão com raiva e foi dormir para o escritório, batendo a porta. O som forte da porta a fechar foi como um martelo a esmagar os últimos pedaços do meu coração. Deitei-me encolhida na cama grande, as lágrimas a escorrer silenciosamente, a molhar a almofada. Chorei, não porque o meu marido me tinha repreendido, mas por pena de mim mesma. O leilão de caridade da Comunidade Empresarial de Lisboa foi realizado num hotel de 5 estrelas. Lustres de cristal cintilavam, música suave tocava, e vestidos de noite caros deslizavam, envoltos em perfumes luxuosos. Eu compareci como designer e também como esposa do diretor de uma conceituada empresa de construção. Escolhi um vestido de veludo preto, que abraçava o meu corpo, realçando a minha pele clara e a minha beleza misteriosa e madura. A cicatriz na testa estava habilmente escondida por uma mecha de cabelo ondulado, mas a dor no meu coração não podia ser disfarçada por maquilhagem. Mal me sentei à mesa. O Afonso entrou, mas não veio sozinho, nem se dirigiu a mim. Ele vinha de mãos dadas com a Sofia. Ela usava um vestido bustier vermelho vivo, com uma abertura na saia ousada, exibindo as suas curvas. A Sofia agarrou-se ao Afonso, rindo e falando de forma provocadora, os olhos perscrutando em volta, como se quisesse declarar a sua propriedade. Afonso não parecia envergonhado. Apresentou a Sofia aos seus parceiros como a sua assistente especial, mas a forma como ele lhe passava o braço pela cintura fazia com que todos entendessem a relação. A presença deles atraiu muitos olhares curiosos e sussurros. Alguns olhavam para mim com pena, outros com satisfação, esperando para ver a próxima cena. Fiquei quieta como uma estátua, bebendo um gole de vinho tinto, deixando o sabor amargo espalhar-se na ponta da minha língua.
Ele atreveu-se a trazer a amante para aqui, a humilhar-me abertamente perante toda a gente. Ele próprio queimou a última ponte para regressar. Sofia viu-me. Puxou o Afonso, passando pela minha mesa, a voz intencionalmente alta para eu ouvir. Afonso, aquele vestido preto parece tão velho e sombrio, não achas? Não combina nada com este ambiente alegre. Afonso olhou para mim, o seu olhar frio, e depois sorriu para a Sofia. O gosto é diferente para cada um, querida. Vamos sentar-nos ali, aqui está abafado. O leilão começou. Joias e antiguidades foram sendo apresentadas e vendidas. Quase no final do programa, o apresentador, com a sua voz calorosa, anunciou: "E agora, um item muito especial, uma pintura a óleo intitulada O Amado. É uma obra da designer Teresa, esposa do diretor Afonso, oferecida ao programa." O grande ecrã no palco mostrou a imagem da pintura. O homem em pé no campo de girassóis apareceu vívido e cheio de amor. Todo o salão elogiou a obra. Vi o Afonso paralisado. O copo de vinho na mão parou no ar. Ele olhou para o ecrã e depois virou-se para mim com um olhar de incredulidade. Provavelmente, ele não esperava que eu ousasse leiloar publicamente o nosso tesouro do amor que eu tinha guardado como a minha vida. A Sofia, sentada ao lado, sussurrou algo ao Afonso e depois olhou para mim, sorrindo de escárnio. A sua boca pronunciava claramente: "A Teresa está sem dinheiro, não é?" Eu sorri de volta, um sorriso suave, mas cortante como uma faca. "É verdade. Estou a vender o passado. A vender a minha estupidez. Para mim, esta pintura já não é um objeto de valor inestimável. É apenas uma mercadoria. E quero ver qual é o preço da traição." O apresentador bateu o martelo com força, dizendo: "O preço inicial para esta bela pintura é de 50.000 euros. Por favor, façam as vossas licitações." A atmosfera na sala começou a aquecer, mas o meu olhar estava fixo no rosto pálido do meu marido infiel. Todos os olhos estavam postos na pintura O Amado, e depois olhavam para o Afonso, o homem na pintura, que estava ali sentado com o rosto lívido. O preço inicial de 50.000 euros mal tinha sido anunciado, e já havia algumas mãos a levantar. As pessoas licitavam, não tanto pelo valor artístico da pintura, mas mais por curiosidade, para agradar ao Afonso, ou simplesmente para possuir um objeto controverso deste casal, à beira do colapso. Afonso estava imóvel. Ele apertou o copo de vinho tinto com tanta força que os seus nós dos dedos ficaram brancos. Sofia, ao seu lado, sussurrava ao seu ouvido a sua expressão de júbilo e escárnio. Adivinhei que ela o estava a provocar, dizendo que eu estava a tentar humilhá-lo perante os seus parceiros. E, como esperado, quando o preço subiu para 200.000 euros, o Afonso não aguentou mais. Ele levantou a sua placa, a voz soando, tentando parecer calma, mas cheia de raiva contida. 500.000 euros. Compro a lembrança do meu casamento." A sala aplaudiu com fervor. Alguns assóbios soaram, elogiando a atitude galante do jovem diretor. O Afonso sorriu de escárnio, virando-se para mim com um olhar desafiador. Ele pensava que, usando dinheiro para me humilhar, poderia salvar alguma honra ou provar que ainda valorizava esta família. Mas o ato só estava a começar. Do canto da sala, uma voz profunda e autoritária soou: 1.000.000 de euros. Todos se viraram, surpresos. O homem que tinha acabado de licitar estava sentado na escuridão. Apenas se via a sua figura alta e o seu porte distinto. Era o Nuno, um investidor misterioso que regressava do estrangeiro e que eu tinha contactado secretamente antes. Afonso franziu o sobrolho, virando-se para o seu rival. Ele não esperava que alguém ousasse desafiá-lo, e ainda por cima a pagar um preço tão louco por uma pintura a óleo sem nome. O orgulho masculino é facilmente provocado, especialmente com uma amante sentada ao lado. Afonso rangeu os dentes, levantando a placa novamente.
E 200.000. Nuno não hesitou. A sua voz continuou calma, como se estivesse a pedir um café. 2 milhões de euros. O auditório começou a murmurar. 2 milhões de euros por uma pintura de recordação era impensável. A Sofia começou a ficar ansiosa, puxou a mão do Afonso e sussurrou: Afonso, para, é muito caro. É melhor guardarmos o dinheiro para outra coisa. Mas o Afonso estava agora cego pela raiva. Já não conseguia pensar racionalmente. Aos olhos dele, aquilo não era um leilão de arte, mas uma batalha para recuperar o seu ego ferido. Ele não permitiria que outro homem possuísse a sua imagem, especialmente uma que tinha sido pintada pela sua esposa. Levantou-se de repente a voz rouca. 3 milhões de euros. Nuno sorriu levemente, um sorriso desvanecido na luz fraca. Ele respondeu calmamente. 4 milhões de euros. O suor começou a aparecer na testa do Afonso. 4 milhões de euros não era um valor pequeno. Era equivalente ao lucro de um trimestre de um projeto de média dimensão. Mas o olhar provocador de Nuno e a minha indiferença irritante estavam a enlouquecer-lo. Sentia-se ridicularizado por todos se perdesse este jogo. Respirou fundo e gritou o número final, como se quisesse esmagar toda a oposição. 5 milhões de euros. Se fores capaz, continua. A sala ficou em silêncio. Todos prenderam a respiração, à espera da reação do homem misterioso. Mas Nuno não disse mais nada. Ele acenou levemente, sinalizando que desistia. O martelo do apresentador bateu, um som seco e estrondoso. 5 milhões de euros, uma vez. 5 milhões de euros, 2 vezes. 5 milhões de euros, 3 vezes. A pintura pertence ao senhor Afonso. Os aplausos ecoaram, mas o Afonso desabou na cadeira como se tivesse perdido todas as suas forças. Ele ganhou, mas foi uma vitória amarga e estúpida. 5 milhões de euros para comprar algo que ele próprio tinha atirado para a arrecadação. Olhei para o Afonso e depois para a Sofia, cujo rosto estava crispado de tristeza por causa do dinheiro perdido. Um sentimento de escárnio amargo subiu ao meu coração. Afinal, o nosso casamento de 7 anos tinha sido avaliado em dinheiro, um preço alto pago pelo seu orgulho ferido. Após o leilão, o Afonso arrastou-me para um canto vazio do corredor. Ele ofegava, o rosto vermelho de vinho e de raiva reprimida. Olhou para mim fixamente, a voz sibilando entre os dentes. Estás satisfeita? Tu armaste isto, não foi? Vender a pintura para me obrigares a pagar para a comprar de volta. És tão cruel, Teresa. Precisas assim tanto de dinheiro? Se precisasses, era só pedir, eu dava-te. Por que fazer este circo? Encostei-me à parede, ajeitei a mecha de cabelo que escondia a cicatriz e olhei calmamente para o homem descontrolado à minha frente. Não me expliquei, nem rebati as suas palavras ofensivas. Apenas disse suavemente: estás a pensar demais. Vendi a pintura porque me cansei dela. Olhei para aquelas costas durante 7 anos e estou exausta. Tu não a valorizaste, atiraste-a para a arrecadação. Deixei que outra pessoa a valorizasse. O que é que há de errado? E o facto de teres pago 5 milhões de euros é porque quiseste. Ninguém te obrigou. Afonso ficou sem palavras. Tentou dizer algo, mas desistiu. Continuei, a minha voz sem emoção. Mas isso não importa. Quero informar-te de uma coisa. Na próxima semana, vou viajar para Berlim em trabalho. O projeto de parceria com o investidor alemão precisa de supervisão direta. Devo ir por cerca de 3 meses, ou talvez mais, dependendo da situação. Ao ouvir as palavras Berlim, os olhos do Afonso brilharam de uma forma estranha. A raiva de antes desapareceu, substituída por um alívio e alegria que ele tentou esconder, mas falhou. Ir para Berlim significava que eu estaria fora por muito tempo, o que significava que ele teria liberdade. Não seria mais controlado pela esposa, nem teria de se esconder com a amante. A moradia grande tornar-se-ia o seu paraíso particular com a Sofia.
Afonso tossiu para recuperar a seriedade, a voz tornando-se falsamente atenciosa. Se o trabalho é importante, deves ir. Berlim é fria nesta altura. Lembra-te de levar roupas quentes. Não te preocupes com a casa. Eu trato de tudo. Pedirei à empregada para vir limpar regularmente. Eu vi, através do seu coração negro, por detrás da máscara de preocupação. Ele estava a festejar, a imaginar a vida livre e divertida que teria. Ele não sabia que esta viagem não tinha regresso. Eu não ia em trabalho. Eu ia para me reencontrar, para sacudir o passado. Esta mentira era a última misericórdia que eu lhe dava, para ele viver na sua ilusão de felicidade antes que a tempestade chegasse. Acenei com a cabeça. Obrigada pela preocupação. Sei cuidar de mim. Enquanto estou fora, faz o que quiseres. Já não te controlo. Mas lembra-te de cuidar da tua saúde. Não deixes que o trabalho te consuma. Enfatizei as palavras trabalho com um sorriso de escárnio. Afonso desviou o olhar, sentindo-se envergonhado. Ele virou-se apressadamente, dizendo que tinha de entreter os clientes, mas eu sabia que ele estava ansioso por dar as boas notícias a Sofia. Ao ver as suas costas desaparecerem pela porta, senti uma libertação suave a infiltrar-se no meu coração. O último laço estava quebrado. Eu estava pronta para levantar voo. Os últimos dias na moradia, dediquei-me à limpeza. Não a limpar o pó, mas a limpar as memórias que tinham criado raízes em cada canto daquela casa. A casa grande, que tinha sido o nosso orgulho quando casamos, parecia agora vazia e fria. Cada objeto, cada parede, carregava lembranças, promessas doces, que agora recordadas só me deixavam um sabor amargo na língua. Comecei pelo quarto. Abri o armário e tirei as camisolas iguais que usávamos nas viagens. A azul, que usamos no Porto no nosso primeiro ano. A branca, que usamos na Madeira no nosso 3º aniversário de casamento. Não as dobrei. Peguei numa tesoura afiada e cortei-as em pedaços. O som da tesoura a cortar o tecido ecoava no silêncio, soando como um coração a rasgar. Cortei o passado em pedaços. Cortei as ilusões de um amor eterno. Os pedaços de tecido caíram no chão como confetes de um casamento desfeito. A seguir, os álbuns de fotos. Folheei cada página, olhando para os rostos radiantes do Afonso e de mim no passado. Éramos pobres, andávamos numa mota velha, comíamos em bancas de rua, mas os nossos olhos estavam cheios de felicidade. Agora, com mansão, carros de luxo e dinheiro, o coração dele tinha mudado. Retirei cada foto e queimei-a na lareira falsa da sala. As chamas subiram, lambendo os nossos sorrisos, transformando tudo em cinzas. O cheiro a papel queimado misturou-se com o cheiro a mofo dos dias de chuva, criando uma atmosfera fúnebre. Percorri a casa, recolhendo todos os objetos iguais. Copos, escovas de dentes, os pequenos presentes que ele me tinha dado em ocasiões especiais. Tudo foi atirado para sacos de lixo pretos. Eu queria devolver àquela casa a sua vacuidade original, como se eu nunca tivesse entrado na vida dele. Eu queria apagar todos os meus vestígios, para que, quando ele trouxesse a nova mulher, ele não visse nada que o lembrasse da ex-esposa, Teresa. Fiz tudo em silêncio absoluto, sem chorar, sem gritar. Apenas com uma calma assustadora, como alguém que se prepara para o funeral do seu próprio casamento. Quando o último saco de lixo foi atado, fiquei no meio da sala vazia, olhando para o local onde a pintura O Amado tinha estado. Agora era um espaço branco, tal como o buraco no meu coração. Eu tinha limpado a casa e tinha limpado a minha alma. Não havia nada para lamentar, nada para reter. Eu estava pronta para partir, deixando para trás um passado morto. Hoje é o meu aniversário. Surpreendentemente, o Afonso lembrou-se. Talvez por causa do incidente do leilão dos 5 milhões de euros, ou por culpa, ou simplesmente por querer desempenhar o papel de marido exemplar nestes últimos dias antes de eu partir. Ele voltou para casa mais cedo. Trouxe um ramo de rosas vermelhas, as flores que eu costumava amar,
mas cuja cor vermelha agora me parecia o sangue da minha dor. Ele também encomendou um bolo grande, com a frase escrita em letras elegantes: Feliz aniversário, querida esposa. Afonso foi animadamente para a cozinha, dizendo que ia fazer bife para me agraciar. Ele usava um avental, mexendo-se entre a frigideira e a carne de vaca, assobiando alegremente. Ao ver as suas costas na cozinha, lembrei-me do meu aniversário de 25 anos. Nessa altura, vivíamos numa casa alugada e apertada. Ele fez-me um prato de massa instantânea com ovo, mas o sorriso dele era genuíno e caloroso. E agora? Bife da melhor qualidade, vinho de reserva, velas perfumadas. Mas tudo não passava de um espetáculo grandioso a disfarçar o vazio interior. Sentámo-nos à mesa sob a luz das velas. O Afonso serviu vinho, levantou o copo e brindou. Feliz aniversário, minha querida. Desejo-te mais beleza e sucesso. Sei que tenho falhado ultimamente, causei-te tristeza. Prometo que vou compensar. Serei mais atencioso. Olhei para o seu discurso. O meu coração não se comoveu. As promessas de um homem que trai valem menos que nada. Levantei o copo e bebi um gole de vinho. O sabor amargo espalhou-se. Respondi suavemente: Obrigada. O jantar estava delicioso. Só isso. Não falei sobre o futuro, sobre perdão ou esperança, porque o meu futuro já não o incluía. O jantar decorreu de forma constrangedora. O Afonso tentava puxar conversa, mas eu respondia com monossílabos. O telemóvel dele, colocado virado para baixo na mesa, vibrava ocasionalmente. Eu sabia quem estava a enviar mensagens, quem estava a ligar. Era a Sofia. Como é que ela podia suportar que o seu amante estivesse com a esposa no seu aniversário? Ela certamente tentaria estragar o momento. Olhei para o telemóvel a vibrar como uma bomba relógio e depois para o Afonso. Ele começou a ficar inquieto. Os seus olhos espreitavam o telemóvel furtivamente e a sua testa estava suada. Ele debatia-se entre continuar a fazer o papel de bom marido ou ceder ao chamamento da amante. Eu sorri, um sorriso amargo. Sabia que este ato estava prestes a terminar. Fiquei sentada, à espera do momento em que ele próprio rasgasse a sua última máscara, para que eu pudesse levantar-me e partir sem olhar para trás. Tal como previ, o telemóvel do Afonso vibrou violentamente na mesa, quebrando a atmosfera forçada que ele tentava construir. O ruído irritante na mesa de madeira era estridente como unhas a arranhar um quadro. O Afonso olhou para mim, viu-me calmamente a cortar o meu bife e só então pegou no telemóvel com hesitação. O ecrã acendeu-se, mostrando o nome. Irmãzinha da Chuva, um nome de contacto patético. Ele não atendeu de imediato. Desligou o toque e pousou o telemóvel, sorrindo forçadamente. São os meus empregados no armazém. Devem ter um problema com materiais. Deixa estar. Hoje o aniversário da minha esposa é o mais importante. Mas a pessoa do outro lado da linha parecia não ter intenção de desistir. O telemóvel vibrou pela segunda, terceira e quarta vez. A paciência do Afonso começou a vacilar. O suor na sua testa denunciava a sua ansiedade. A quinta chamada, ele não aguentou mais. Levantou-se apressadamente e saiu para a varanda para atender. A porta de vidro fechou-se, mas eu ainda ouvia vagamente a voz dele a sussurrar, a tentar acalmar. Eu sei, não tenhas medo. Está bem, já vou ter contigo. Ele voltou para a mesa, o rosto cheio de embaraço e remorso, uma expressão que eu já estava farta de ver. Ele gaguejou. Teresa, lamento. Houve um corte de energia repentino no armazém de materiais no Seixal. O sistema de alarme de incêndio está avariado. Tenho de ir lá imediatamente. Se acontecer algo, é perigoso. Podes comer primeiro, está bem? Volto logo que terminar. Olhei para fora da janela. Começava a ventar e a haver trovoadas. Corte de energia no armazém? Ou a sua amada amante tinha medo de trovões e precisava de um abraço protetor? Pousei os talheres,
Olhei diretamente nos olhos do Afonso. O meu olhar estava calmo, como um lago de outono. Vai, o trabalho é importante. Posso soprar as velas sozinha. De qualquer forma, já estou habituada a estar sozinha. Afonso hesitou com a minha atitude estranhamente calma. Talvez ele esperasse um acesso de raiva ou de queixa para ter uma desculpa para se zangar e ir embora com menos remorso. Mas a minha falsa complacência deixou-o ainda mais confuso. Ele beijou a minha testa apressadamente, um beijo vazio, pegou no casaco e nas chaves do carro e saiu de casa como um fugitivo. A porta fechou-se, deixando-me sozinha na sala grande. As velas no bolo ainda ardiam, a cera a escorrer, vermelha como sangue. Sentei-me ali, a olhar para as chamas bruxuleantes, ouvindo a chuva a cair no telhado. Afinal, no meu aniversário, o dia em que nasci, o homem que eu chamava de marido escolheu estar com outra mulher, apenas porque ela tinha medo da escuridão. Eu ri amargamente, estendendo a mão para limpar a lágrima que escorria pela minha bochecha. Levantei-me e soprei as velas. A escuridão envolveu a sala, mas dentro de mim outra chama tinha sido acesa. A chama da libertação e do renascimento. Vai, Afonso, e nunca mais voltes, porque no momento em que saíste por aquela porta, tornamo-nos estranhos. O som do motor do carro do Afonso desapareceu na chuva. Só então comecei a agir. Não comi um pedaço de bolo, nem limpei a mesa. Deixei tudo ali, como uma prova do fracasso deste casamento. Subi para o quarto, tirei a mala de viagem, que já estava preparada, do armário. Dentro havia apenas algumas roupas simples, o meu passaporte e os documentos necessários. Sentei-me à penteadeira e tirei a aliança de casamento que tinha usado no meu dedo anelar durante 7 anos. O anel simples de ouro branco, ao ser retirado, deixou uma marca branca no meu dedo. A sensação de vazio no dedo fez o meu coração falhar uma batida, mas a razão rapidamente me trouxe de volta à realidade. Coloquei o anel na mesa, ao lado do pedido de divórcio. Eu já tinha assinado o meu nome. A minha assinatura era firme, sem o menor tremor, mostrando a minha determinação absoluta. Tirei um cartão bancário preto da minha carteira. Nele estavam exatamente 5 milhões de euros, o dinheiro que obtive no leilão da pintura, o amado que o Afonso tinha comprado por orgulho, mais todas as minhas poupanças pessoais e o meu dote. Deixei o cartão ao lado do pedido de divórcio, juntamente com um pequeno pedaço de papel com poucas palavras. Devolvo-te tudo. O dinheiro da pintura, o anel de casamento e a liberdade que sempre desejaste. A palavra passe do cartão é o nosso aniversário de casamento. Espero que ainda te lembres. Olhei para o quarto pela última vez. A cama de casal estava vazia e fria. A foto do casamento na parede ainda sorria, mas parecia tão falsa. Puxei a mala para fora do quarto. O som das rodinhas a rolarem no chão de madeira ecoava como o estilhaçar de memórias. Não usei o elevador, mas sim as escadas, passo a passo, como se quisesse gravar esta dor pela última vez e depois abandoná-la para sempre. Ao sair pela porta, a chuva ainda caía torrencialmente. Eu tinha pedido um táxi por aplicação. O motorista, ao ver-me com a mala na noite chuvosa, perguntou-me preocupado: "Vai para o aeroporto a esta hora, senhora? É perigoso ir pela estrada com esta chuva forte." Sorri, o sorriso mais aliviado que tinha dado em muito tempo. "Não faz mal, senhor. A chuva forte vai parar. O importante é que tenho de ir para encontrar o sol." O carro acelerou na chuva, deixando para trás a moradia luxuosa, mas fria. Recostei a cabeça no assento, peguei no telemóvel, tirei o cartão SIM e partiu ao meio, atirando-o pela janela do carro. A partir deste momento, a Teresa do passado, a esposa resignada e paciente, estava morta. Eu estava a caminho do aeroporto Humberto Delgado para apanhar o voo noturno para Berlim, onde uma nova vida, um novo horizonte me esperavam. Na manhã seguinte, após uma noite de paixão na casa particular da Sofia, o Afonso levou-a para tomar o pequeno almoço e depois para a empresa.
Talvez por ter ficado acordado até tarde na noite anterior, ou por estar distraído com a amante no carro, a concentração do Afonso foi afetada. O seu carro de luxo circulava na segunda circular quando, de repente, encontrou um obstáculo. Um caminhão que transportava materiais de construção à sua frente travou bruscamente para evitar um motociclista que atravessava a estrada de forma imprudente. O Afonso assustou-se, mas a distância era muito curta. Por reflexo, ele guinou o volante para a esquerda para evitar a colisão frontal. Mas, infelizmente, a faixa da esquerda também estava ocupada por um carro que se aproximava. No piscar de olhos entre a vida e a morte, o instinto do Afonso para proteger a amante mais uma vez superou o seu instinto de sobrevivência. Em vez de manter o volante reto ou guinar para que o banco do condutor ficasse o mais seguro possível, ele guinou para que a parte lateral do banco do passageiro, onde a Sofia estava sentada, se afastasse da traseira do caminhão. Este movimento fez com que a frente do carro, no lado do condutor, embatesse no separador central e fosse depois atingida com força por um caminhão-cisterna que vinha atrás, resultando num terrível acidente em cadeia. O carro ficou destruído. Os airbags dispararam, mas o para-brisas estilhaçou-se e os pedaços de vidro afiado cravaram-se no corpo do condutor. O Afonso ficou preso na cabine amassada, com sangue a escorrer da cabeça e do peito, a molhar a sua camisa branca. Entretanto, a Sofia, sentada no banco do passageiro, graças à manobra suicida do Afonso e ao sistema de segurança do carro caro, sofreu apenas ferimentos leves e estava em choque. Quando os civis e as equipas de resgate abriram a porta do carro para os tirar, o Afonso estava inconsciente. Mas as suas mãos ainda estavam na posição de se inclinar para a direita, como se quisesse proteger a Sofia. Sofia chorava histericamente, o seu rosto bonito borrado de lágrimas e maquilhagem. Em pânico, pegou no telemóvel do Afonso que tinha caído no chão do carro. O ecrã estava rachado, mas ainda funcionava. Ela tremia ao ligar para a única pessoa em quem pensava naquele momento. Era eu. Ela ligou freneticamente. Ligou em desespero, esperando que eu, a esposa legítima, viesse resolver aquela confusão como sempre. Mas a única resposta que ela obteve foi a voz fria da central telefônica. O número que ligou está, de momento, indisponível. Eu tinha desligado o telemóvel, partido o SIM, e estava num lugar muito longe, fora do alcance destas tragédias. Sofia, incapaz de ligar, ficou ainda mais aterrorizada. À sua volta, as sirenes das ambulâncias tocavam, as pessoas murmuravam, e o flash dos telemóveis dos curiosos piscava incessantemente, gravando a cena horrível de um caso extraconjugal que tinha acabado de ter um preço alto a pagar. Aterrei no aeroporto de Berlim numa tarde ventosa. O frio europeu era diferente do frio úmido de Lisboa. Era seco e cortante, mas deixava a minha mente estranhamente alerta. Fui para o apartamento que a empresa tinha alugado, arrumei as minhas coisas e só então instalei o novo cartão SIM para informar a minha mãe que estava bem. Assim que me liguei ao Wi-Fi, o meu telemóvel vibrou incessantemente. Uma avalanche de notificações de redes sociais e mensagens pendentes explodiu como fogo de artifício. Curiosa, abri o Facebook e a primeira coisa que vi no meu feed foi uma fotografia a ser partilhada a uma velocidade vertiginosa. Era a foto do local do acidente desta manhã. O foco estava no Afonso, o homem ensanguentado, ainda na posição de proteger a jovem sentada ao seu lado. O autor da publicação tinha adicionado uma legenda cheia de exclamações. Isto é amor na vida real. Entre a vida e a morte, o homem ainda usa o corpo para proteger a sua amada. Esperemos que ambos fiquem bem. É o amor verdadeiro. A foto rapidamente recebeu dezenas de milhares de likes e partilhas. A comunidade online, que não conhecia a verdade, competia em comentários de elogio. Quem me dera ter um amor assim? Este homem merece 10 pontos, amor que vence a morte.
Ao ler aqueles comentários, não pude evitar rir em voz alta, um riso amargo que me fez chorar. Amor verdadeiro, história de amor na vida real. Se soubessem que aquele homem heróico era marido de outra mulher e que a rapariga protegida era a amante que tinha destruído um lar, continuariam a elogiá-los. Mas a verdade não podia ser escondida para sempre, especialmente na era digital. Apenas algumas horas após a foto se ter tornado viral, os detetives da internet encontraram rapidamente a identidade das vítimas. Uma conta anônima, provavelmente de um conhecido ou funcionário da empresa, comentou, expondo a verdade. Uau! Este é o Afonso, o diretor da empresa X. Ele é casado, tem uma esposa bonita e direita. E aquela rapariga é a assistente estagiária, Sofia. Isto é traição, é castigo. Que história de amor é esta? O vento mudou rapidamente. De elogios, os internautas passaram a insultos. As palavras mais duras foram atiradas ao Afonso e à Sofia. Adúlteros, merecido, a justiça divina, pena da esposa em casa. O caso rapidamente subiu ao topo das pesquisas, tornando-se o escândalo mais quente do dia. As ações da empresa do Afonso, que já estavam instáveis, caíram a pique. Assim que a sessão da tarde abriu, desceram descontroladamente. Sentada à janela, a ver as folhas amarelas a caírem nas ruas de Berlim, eu lia as notícias caóticas. Não senti satisfação, nem dor. Apenas senti que estava a haver uma tragicomédia de estranhos. Desliguei o telemóvel, pousando-o na mesa, e levantei-me para fazer um chá quente. Lá fora começava a nevar. Os flocos brancos caíam, cobrindo toda a sujidade do mundo. Em Portugal, a tempestade estava a levantar-se. Mas aqui, no meu pequeno apartamento, encontrei a primeira paz em 7 longos anos. Afonso acordou após mais de 20 horas em coma. A dor das feridas em todo o seu corpo trouxe-o de volta da morte. A luz branca e ofuscante do teto do hospital fê-lo semicerrar os olhos. A sua garganta estava seca e amarga. E o primeiro nome que saiu dos seus lábios rachados não foi o da amante que ele tinha arriscado a vida para salvar, mas o meu, Teresa. Mas a resposta ao seu chamamento não foi a mão suave e carinhosa, nem o copo de água quente, cuja temperatura era cuidadosamente verificada, como tinha sido durante os últimos 7 anos. Uma mão macia, mas trêmula, agarrou a dele, acompanhada por soluços lamentosos e emotivos. Afonso, acordaste, assustaste-me tanto. Sabes que chorei até secar as lágrimas? Afonso forçou-se a abrir os olhos. A imagem turva tornou-se gradualmente mais clara. À sua frente estava a Sofia, com os olhos inchados, o rosto borrado de maquilhagem. Ela vestia uma bata de paciente folgada e as suas mãos estavam apenas ligeiramente enfaixadas. A presença da Sofia, em vez de o comover, despertou nele uma vaga sensação de desilusão. Ele retirou a mão da dela com um gesto fraco, os olhos percorrendo o quarto VIP frio, procurando a figura familiar. Ele perguntou com a voz rouca: "Onde está a minha esposa? Onde está a Teresa? Por que é que ela não está aqui?" Sofia ficou atordoada. O soluço parou na sua garganta. Ela mordeu o lábio, o rosto ofendido e ressentido. "Acabaste de acordar e já estás a perguntar por ela." A Teresa não veio. Liguei-lhe 100 vezes desde o acidente, mas ela não atendeu. Mandei-lhe mensagem a dizer que estavas em perigo de vida, mas ela também não respondeu. Deve estar zangada contigo e abandonou-te. Uma sensação de inquietação começou a infiltrar-se na mente do Afonso, mais fria do que qualquer anestésico. Ele sabia que eu podia estar zangada, podia ser fria, mas nunca me tinha abandonado em momentos de doença ou de perigo de vida. Durante os últimos 7 anos, por mais que discutíssemos se ele espirrasse ou tossisse, eu ficava imediatamente preocupada. Ele tentou levantar-se. A dor das costelas partidas fê-lo gemer. Gritou para a Sofia: "Dá-me o telefone. Despacha-te."
Sofia, a tremer, deu-lhe o telemóvel com o ecrã rachado. O Afonso, com o dedo manchado de sangue seco, ligou para o meu número. Em vez do som de chamada, ouviu a voz monótona e insensível da central telefônica a dizer que o número estava indisponível. Ligou para a mãe. Ela atendeu, chorando e ralhando, dizendo que também não conseguia falar comigo. Um medo inédito apoderou-se dele. Não era medo da morte, mas medo do meu silêncio. O meu silêncio agora era como o mar antes de um furacão, calmo, mas prenunciando a destruição. Ele começou a perceber que algo terrível tinha acontecido, algo que ele já não podia controlar. Embora o médico lhe tivesse insistido para ficar no hospital para monitorizar a lesão cerebral, a ansiedade no seu coração impedia o Afonso de descansar. Aproveitando-se de que a Sofia tinha saído para comprar comida, ele retirou a agulha do soro. O sangue escorria da sua mão, mas ele ignorou. Pôs um casaco fino, saiu cambaleando e apanhou um táxi, fugindo para casa. Na sua cabeça, só havia um pensamento. Tinha de ir para casa. A Teresa tinha de estar em casa. Talvez estivesse zangada e trancada no quarto, como de costume. O táxi parou em frente à moradia. A casa estava escura como um túmulo abandonado no meio da luxuosa área residencial. O portão não estava trancado. Ele empurrou a porta e entrou. Não havia a luz amarela e quente a sair da cozinha, nem o cheiro a comida, nem o som dos meus chinelos a vir recebê-lo. Apenas um silêncio arrepiante. Os seus passos ecoaram no chão frio. O Afonso acendeu as luzes da sala. A luz ofuscante revelou a vacuidade cruel da casa. A pintura de paisagem barata que ele tinha pendurado para substituir a minha parecia estranha e perdida na parede branca. Os vasos de flores que eu costumava arranjar tinham murchado. As pétalas caídas estavam espalhadas sobre a mesa coberta de pó. Correu para o quarto e abriu o armário. Vazio. As minhas roupas tinham desaparecido. Apenas as suas estavam penduradas solitariamente. A penteadeira estava limpa. Não havia mais frascos de cosméticos, nem o calor de uma mulher. Afonso, a tremer, aproximou-se da cama. Na mesa de cabeceira, onde eu costumava deixar um copo de água quente para ele todas as noites, havia agora apenas um envelope branco e o cartão bancário preto. Ele pegou no envelope, a mão tremia tanto que quase o deixou cair. Dentro estava o pedido de divórcio, com a minha assinatura firme e uma breve carta manuscrita. Ele leu palavra por palavra, como se engolisse estilhaços de vidro afiados. Quando leres estas linhas, estarei num lugar muito distante. Devolvo-te tudo. Esta casa, a liberdade que desejaste, e os 5 milhões de euros da venda da pintura que compraste por orgulho. Acabamos aqui. Não me procures, porque a esposa chamada Teresa morreu no momento em que escolheste proteger outra pessoa. Afonso soltou um grito de dor, como um animal ferido. Amassou a carta na mão e atirou-a violentamente para o chão. Destruiu os móveis do quarto em fúria. Partiu o candeeiro de cabeceira, atirou os lençóis e almofadas. Não pode ser! Tu não podes abandonar-me! Teresa! O seu grito ecoou na casa vazia, ricocheteando nas 4 paredes frias e desaparecendo no nada. Ele caiu no chão, agarrando a cabeça. Pela primeira vez em muitos anos, o homem arrogante chorou como uma criança abandonada, sentindo a dor da perda quando já era demasiado tarde. Após o frenesim destrutivo, o Afonso sentou-se encolhido num canto do quarto, os olhos injetados. Recusava-se a aceitar o facto de eu ter partido. Com a teimosia de alguém habituado a ser servido, ele acreditava que eu estava apenas escondida a algures para o castigar, para o fazer arrepender-se, e que depois voltaria. Ele começou uma busca desesperada, vasculhando a lista telefônica, ligando para todos os meus conhecidos. Ligou para a minha mãe, na aldeia. Ela atendeu, a voz calma, mas fria até ao âmago. Para que me ligas? Não sei onde a minha filha está. E mesmo que soubesse, não diria a um genro ingrato como tu. De agora em diante, não incomodes mais esta velha.
Ela desligou de imediato e bloqueou o seu número. Afonso ligou para a minha melhor amiga. Ela riu-se sarcasticamente ao telefone. Ora, tens a tua amante jovem e bonita a cuidar de ti, para que queres a Teresa? Ela foi viver a vida, larga-a. Ninguém lhe deu uma pista. Todos pareciam ter conspirado para o afastar da minha vida. Sem desistir, ele conduziu até ao meu estúdio de design, um lugar onde eu tinha investido toda a minha paixão. Mas ao chegar, a placa tinha sido mudada. Um homem estranho saiu para o atender. Quando o Afonso perguntou por mim, o homem respondeu surpreso. A Teresa? Ela transferiu-me este estúdio há mais de um mês. Todos os procedimentos foram concluídos. Ela disse que ia morar para o estrangeiro, sem data para voltar. O senhor é o marido e não sabia? A frase do novo proprietário foi como um golpe fatal no Afonso. Há mais de um mês. Aquela frase ecoava na sua cabeça. Afinal, eu tinha planeado deixá-lo há muito tempo. Enquanto ele estava ocupado com as festas com a amante, a vangloriar-se de me ter enganado, eu estava a arranjar tudo em silêncio, cortando todos os laços da forma mais limpa e cruel. Afonso cambaleou para fora do estúdio. O sol ofuscante atingiu o seu rosto, fazendo-o sentir tonturas. Olhou para as pessoas apressadas na rua, sentindo-se perdido e extremamente sozinho. O meu mundo tinha fechado a porta na sua cara, sem deixar uma fresta para ele entrar. Ele percebeu que eu não tinha partido por raiva, mas que o tinha apagado da minha vida de forma tão completa e radical como se apaga uma mancha na roupa. O meu desaparecimento não deixou apenas um buraco na casa, mas também causou o colapso de todo um sistema que o Afonso pensava ser sólido. Antes, todas as crises de comunicação, problemas legais ou estratégias de relações públicas da empresa eram silenciosamente aconselhadas e resolvidas por mim. O Afonso apenas aparecia na frente e colhia a glória. Agora, com o escândalo de traição, ele sentia o preço de perder o seu consultor mais eficaz. Quando o Afonso se arrastou para a empresa, um cenário de caos atingiu-o. Os telefones tocavam incessantemente e ninguém atendia. Os funcionários amontoavam-se a sussurrar. Os seus olhos não mostravam mais respeito, mas sim escrutínio e desprezo. O diretor comercial correu até ele, suado, e colocou uma pilha de documentos na mesa. Diretor Afonso, é grave. O parceiro japonês acabou de enviar um comunicado a cancelar o contrato de construção do novo empreendimento no Seixal. Disseram que a imagem do líder da empresa viola seriamente a ética, afetando a reputação do projeto. Estão dispostos a pagar a indemnização para cortar relações conosco. Antes que ele pudesse recuperar o fôlego, o chefe da contabilidade entrou apressadamente. Afonso. O banco ligou. Disseram que, devido à queda das ações abaixo da margem permitida e aos recentes escândalos, vão apertar o limite de crédito e exigem que paguemos o empréstimo em atraso na próxima semana. Se não houver dinheiro, vão confiscar os bens hipotecados. Afonso desabou na cadeira, a cabeça a andar à roda. Números e ameaças dançavam à sua frente. Nesse momento, a Sofia abriu a porta e entrou. Ignorou completamente a atmosfera tensa na sala. Aproximou-se dele com um ar mimado, estendendo o telemóvel. Afonso, as esposas dos teus parceiros estão a atacar-me online. Tens de pedir ao departamento de comunicação para apagar os comentários e publicar uma declaração a dizer que nos amamos de verdade. Não aguento esta pressão, tens de me proteger. Afonso olhou para a Sofia, para o seu rosto bonito, mas vazio, sentiu um desgosto profundo. Numa altura tão crítica, em que a empresa estava à beira da falência e a sua carreira prestes a desabar, ela só se preocupava com a sua falsa honra. Ele lembrou-se de mim. Lembrou-se das vezes em que a empresa estava em dificuldades. Eu ficava acordada a noite toda com ele a rever documentos. Usava o meu dinheiro para fazer o capital girar e diplomaciava habilmente para resolver os problemas. A comparação fez-lo enlouquecer.
Ele atirou o telemóvel da Sofia para o chão e rugiu. Cala-te! De que me serves? Pensei que te tinha tratado bem. Abandonei a minha esposa, arrisquei a minha vida para te salvar, e é assim que me apunhalas nas costas? Sofia ficou chocada. Era a primeira vez que o Afonso lhe gritava daquela forma. Começou a chorar e a reclamar que ele estava a mudar de ideias. Os seus soluços misturaram-se com o toque irritante do telefone, criando uma sinfonia caótica que anunciava o colapso irreversível de um império construído sobre fundações falsas. Enquanto o Afonso corria de um lado para o outro a tentar negociar com o banco, a Sofia não o ajudou nem o encorajou. Pelo contrário, ela acedeu secretamente ao seu computador pessoal. Com o título de assistente próxima, ela contornou facilmente a fraca segurança da empresa na altura. O seu objetivo não era salvar a empresa, mas sim o projeto de design do novo empreendimento no Seixal. O último ovo de ouro que o Afonso mantinha como segredo de negócios. Ela copiou secretamente todos os dados de licitação, a lista de clientes VIP e até os desenhos não publicados para uma pequena pendrive. Naquela noite, o Afonso voltou ao escritório às 2 horas da manhã para procurar documentos. A luz do escritório ainda estava acesa. Ele entrou na ponta dos pés, querendo surpreender a sua dedicada amante, mas a cena à sua frente paralisou-o. Sofia estava sentada ao computador, a trabalhar afincadamente, a falar ao telemóvel com alguém, a voz sedutora e calculista. Alô, Nuno, já tenho tudo, 3 milhões de euros. Transfere já para mim. Depois disto, vou para Singapura. Ficar com este velho acabado e falido ia matar-me. Afonso ficou pregado à porta, os seus ouvidos a zunir. Velho acabado, falido. Aquelas palavras tinham saído da boca da mulher que ainda ontem tinha jurado amá-lo mais do que a sua própria vida. A raiva irrompeu como um incêndio, consumindo o seu coração. Ele correu, tirou o telemóvel da mão da Sofia e atirou-o ao chão, partindo-o em 1000 pedaços. Ele rugiu. O que é que estás a fazer? Não te tratei bem? Abandonei a minha esposa, arrisquei a minha vida para te salvar, e tu apunhalas-me pelas costas assim? Apanhada em flagrante, a Sofia não mostrou mais o medo fingido de antes. Levantou-se, ajeitou o cabelo. O sorriso ingênuo de sempre desapareceu, substituído por um sorriso de escárnio. Olhou para o Afonso de cima a baixo, a voz cortante. Acorda, Afonso. Pensas que te amo de verdade? Se não fosses o diretor, se não tivesses dinheiro para me comprar malas e carros de luxo, pensas que olharia para ti? Agora que estás prestes a ir para a miséria, tenho de cuidar de mim. Tu és estúpido, é problema teu. De quem é a culpa? A frase da Sofia foi como uma facada no coração do Afonso. Ele percebeu que a sua ingenuidade e fragilidade eram apenas uma fachada perfeita para esconder uma alma dura e cruel. Ele ia agredi-la, mas a Sofia recuou rapidamente, levantando a pendrive ameaçadoramente. Se tocares em mim, vou divulgar todas as provas de evasão fiscal e suborno. Nessa altura, não vais só à falência, vais para a prisão. Afonso parou, os braços caídos, impotente. Olhou para a mulher à sua frente, sentindo nojo de si mesmo por ter trocado a felicidade familiar por algo tão inútil. Sofia saiu com arrogância do escritório, deixando o Afonso sozinho no meio da confusão, a sentir o preço demasiado alto da traição. A notícia de que a Sofia tinha roubado dados e fugido para o estrangeiro rapidamente chegou aos ouvidos da minha sogra, Isabel. Ela era uma mulher de ferro que passara a vida a planear e a zelar pela família. Mas desta vez, ela também desabou perante a verdade nua e crua. Ela correu para a empresa e viu o seu filho sentado no chão, rodeado de papéis desordenados e garrafas de vinho vazias. Ao ver o estado lastimável do seu filho de ouro, ela não conseguiu conter a raiva que fervilhava no seu peito. Isabel avançou, agarrou a gola do casaco do Afonso e deu-lhe uma bofetada estrondosa. O som seco ecoou no silêncio. O Afonso não se desviou, nem resistiu. Ficou parado,
o rosto com a marca vermelha dos 5 dedos, sangue a escorrer do canto da boca. Isabel gritou, as lágrimas a escorrer pelo seu rosto cuidadosamente maquilhado, mas agora borrado. Acordaste, meu filho, vê o que fizeste. Mandaste a esposa gentil e a nora dedicada embora, e trouxeste uma raposa para destruir esta casa. Quantas vezes te disse para escolheres uma esposa pelo caráter, não pela beleza? Sabes o que a Teresa fez por ti? Afonso levantou os olhos vermelhos para a mãe, a voz rouca. O quê? O que é que ela fez? Ela só sabia cozinhar e limpar. Ela abandonou-me. Isabel riu-se amargamente, tirou um velho livrinho de poupança da mala e atirou-o ao Afonso. Abre bem os olhos e vê. Há 3 anos, quando a tua empresa estava em dificuldades por causa do projeto parado, quem me deu dinheiro para eu pagar os juros do banco foi a Teresa. Ela vendeu todas as joias do dote dos pais, retirou todas as suas poupanças e deu-mas. Mas pediu-me para não te dizer, com medo de ferir o teu orgulho masculino. Ela sacrificou-se silenciosamente, cuidou de ti pouco a pouco. E tu usaste o dinheiro que ela te deu para manter as aparências e para sustentar outra mulher. Afonso agarrou o livrinho de poupança, as mãos a tremer. Cada número, cada data de depósito aparecia claramente. Ele lembrou-se daquele período, pensando que tinha sido talentoso o suficiente para resolver os problemas financeiros. Afinal, tudo tinha sido graças ao meu sacrifício silencioso. Eu nunca me gabei, nunca me queixei, apenas fiquei silenciosamente a apoiá-lo. E ele chamou-me de velha, chata, desprezando o meu contributo. O remorso subiu como um tsunami, afogando o Afonso em extrema dor. Ele ajoelhou-se aos pés da mãe, abraçando-a e chorando como um menino. Mãe, eu errei. Eu perdi-a mesmo. Isabel olhou para o filho, zangada e carinhosa ao mesmo tempo. Sentou-se e abraçou a cabeça dele. A chorar também. A vida inteira a planear, a criticar a nora por não ter nascido numa família de posses. Agora, ela percebia que a coisa mais valiosa numa família não era o dinheiro, mas sim a sinceridade. Mas tudo era tarde demais. O leite tinha sido derramado. Após o choque emocional e o colapso da empresa, o Afonso parecia um louco. Ele já não se importava em salvar a carreira. Na sua cabeça só havia um objetivo: encontrar-me. Contratou o melhor detetive privado, gastando as suas últimas economias para rastrear o meu paradeiro. E depois de dias de espera angustiante, um raio de esperança brilhou. O detetive enviou uma fotografia tirada secretamente de longe. Era a silhueta de uma mulher pequena num sobretudo bege, a passear numa rua coberta de neve, com a torre de televisão de Berlim ao fundo. Embora a foto estivesse desfocada, o Afonso reconheceu-me de imediato. A forma como andava, ligeiramente curvada, a maneira como usava o cachecol para cobrir o pescoço, era inconfundível. Ele segurou a foto, as mãos a tremer, acariciando o meu rosto. As lágrimas caíam no ecrã do telemóvel. Encontrei-te, finalmente encontrei-te, Teresa. Mas ir para Berlim para me procurar era um grande problema agora. Os bens do Afonso tinham sido congelados pelo banco. O dinheiro estava a esgotar-se. Olhou para a casa vazia. Os seus olhos fixaram-se no relógio Patek Philippe, no seu pulso, a prenda de aniversário de casamento que eu lhe tinha dado e no seu velho Mercedes na garagem. Sem hesitar, tirou o relógio e levou o carro para um estande de usados. O proprietário, um velho conhecido, olhou para o aspecto miserável do Afonso, com barba por fazer, e ficou constrangido. Ele baixou o preço do carro ao máximo, mas o Afonso não regateou. Precisava de dinheiro vivo imediatamente, ignorando o facto de estar a vender por tuta e meia os símbolos do seu sucesso. Com a pasta de dinheiro na mão, o Afonso correu para o balcão da companhia aérea, comprando o bilhete de avião mais cedo para Berlim. O médico assistente ligou, avisando que as suas costelas e lesões pulmonares ainda não estavam curadas.
Viajar de avião por longas horas com a mudança de pressão poderia ser fatal, mas o Afonso ignorou tudo. Se não a encontrar, a minha vida não vale nada. Tenho de ir. Mesmo que tenha de rastejar até lá, tenho de a ver uma última vez, para lhe pedir perdão. Ele embarcou no avião com um corpo cheio de feridas e um coração a sangrar. O voo de mais de 10 horas foi uma tortura física, mas a dor física não era nada comparada com o medo no seu coração. Medo de que, ao me ver novamente, eu olhasse para ele como um estranho. Medo de que eu tivesse outra pessoa. Medo de que o seu pedido de desculpas nunca fosse aceite. Berlim recebeu o Afonso com uma tempestade de neve. O frio de 0 graus Celsius atravessou o seu casaco fino, penetrando nas suas feridas não curadas. Cada passo era doloroso, como picadas de agulha. Afonso segurava o papel com a morada que o detetive lhe tinha dado, vagueando pelas ruas desconhecidas, com a barreira do idioma e o ar perdido de um sem-abrigo. Finalmente, ele chegou ao edifício onde eu trabalhava. Era um prédio antigo, perto do rio Spree, aninhado num canto. Do outro lado da rua, ele esperava a tremer, os olhos fixos na porta de vidro giratória. O tempo passava devagar. A neve caía, cobrindo o seu cabelo e os ombros magros. À hora de fecho, a porta abriu-se e uma multidão saiu. E então ele viu-me. Eu saí, vestindo um casaco cor de creme, com um cachecol vermelho. O meu rosto estava corado e radiante, diferente da Teresa melancólica e abatida dos últimos dias em Portugal. Mas o que apertou o coração do Afonso não foi a minha mudança, mas sim o homem que estava a caminhar ao meu lado. Era o Nuno, o homem misterioso que tinha licitado 5 milhões de euros pela pintura. Nuno vestia um fato elegante, coberto por um casaco comprido preto, com um porte distinto e cativante. Ele segurava um guarda-chuva para me proteger da neve. O gesto era atencioso e natural, como se fosse um hábito antigo. Quando uma rajada de vento frio passou, estremeci ligeiramente. O Nuno parou de imediato, tirou o seu cachecol e colocou-o suavemente no meu pescoço, ajustando cuidadosamente a minha gola. Olhei para ele e sorri. Um sorriso caloroso e confiante que o Afonso não via há anos. Afonso ficou paralisado do outro lado da rua, as mãos a agarrarem as grades de ferro até sangrarem. Uma mistura de ciúme frenético e arrependimento extremo subiu ao seu peito. Ele queria correr, separar-me daquele homem, gritar que eu era a sua esposa, mas os seus pés pareciam feitos de chumbo. Olhou para a sua figura miserável, refletida no vidro, barba por fazer, roupas amarrotadas, doente. Comparou-se ao Nuno, o homem que me protegia na totalidade. Uma terrível inferioridade invadiu o Afonso. Ele percebeu que já não tinha o direito de estar ao meu lado. Ele era um passado sombrio, e aquele homem era o meu presente e futuro brilhantes. Lágrimas quentes escorreram pelo seu rosto, congelando instantaneamente no frio cortante. A presença do Nuno ao meu lado foi como atirar fogo à palha seca no coração do Afonso, queimando os últimos vestígios de razão do homem à beira do abismo. Ele não se importava mais com o seu aspecto miserável, nem com o frio lancinante, nem com as dores das suas velhas feridas. Nos seus olhos só havia a imagem de mim a sorrir para outro homem, um sorriso que ele pensava pertencer-lhe apenas a ele. Um ciúme louco misturado com o desespero de quem perdeu tudo fê-lo soltar um grito de dor, e ele correu pela rua, ignorando o trânsito lento na tempestade de neve. Nuno tinha acabado de me abrir a porta do carro e não teve tempo de se virar, sendo agarrado pela gola do casaco pelo Afonso. O Afonso ergueu o punho, pronto para dar um soco forte no rosto do seu rival. Ele gritou, a voz perdida no som do vento: "Quem és tu? Como te atreves a tocar na minha esposa? Larga-a!" Mas o Afonso de agora era apenas uma casca vazia. A força tinha-lhe sido drenada pela doença e pelas longas noites de insônia. O seu soco foi fraco e lento, como o debate de um homem que se afoga.
Nuno apenas se inclinou suavemente, desviando-se, e empurrou o Afonso no peito com uma mão. O empurrão não foi forte, mas o suficiente para o Afonso perder o equilíbrio e cair na neve fria. Ele levantou-se cambaleante, ofegando, os olhos injetados a fitar o Nuno. Tu és o bastardo que licitou a pintura, não és? Tu conspiraste com ela para me enganar, para roubar a minha esposa, não é? Eu mato-te. Afonso tentou atacar novamente, mas desta vez o Nuno não foi gentil. Ele rapidamente dominou as mãos do Afonso, dobrando-as atrás das costas. Inclinou-se e sussurrou-lhe ao ouvido, a voz profunda e fria como gelo. Acalma-te, senhor Afonso. Olhe para si. Tem alguma moral para ter ciúmes? Pensa que sou o amante da Teresa? Engana-se redondamente. Aproximei-me de si e da sua empresa. Não porque amo a Teresa, mas porque quero justiça para a minha irmã. Afonso arregalou os olhos, confuso com o que estava a acontecer. Nuno sorriu amargamente, um sorriso cheio de tristeza. A sua amada amante, Sofia, que o senhor Afonso tratou como uma joia, é na verdade uma vigarista profissional. Há 2 anos, ela enganou o meu irmão mais novo a investir num projeto fantasma, levando-o à falência e ao suicídio. Jurei que iria desmascarar. Lá. E o senhor Afonso é apenas um peão, a próxima vítima gorda que ela visava. Colaborei com a Teresa porque temos um inimigo em comum e porque respeito a sua determinação. Não sou tão baixo como pensa. Cada palavra do Nuno foi como um martelo a bater na cabeça do Afonso. Ele ficou paralisado na neve, a tremer incontrolavelmente. O vento frio cortava-lhe o rosto, mas ele já não sentia dor, porque a dor no seu coração tinha ultrapassado o limite de tolerância. Afinal, tudo era um teatro, e ele era o palhaço mais estúpido, que tinha entregue a felicidade familiar ao inimigo apenas para receber esta humilhação esmagadora. Afonso ficou ali, a gaguejar, os olhos a vaguear como os de um louco. Olhou para mim, em busca de ajuda, esperando que eu negasse as palavras do Nuno, esperando que, pelo menos, o seu amor pela Sofia, por mais errado que fosse, tivesse sido um sentimento verdadeiro. Mas eu não lhe dei mais a oportunidade de se iludir. Aproximei-me, tirando uma pasta grossa do meu casaco, cuidadosamente envolvida num saco de plástico para evitar a neve. Era a minha última prenda para ele. A prenda da verdade nua e crua. Atirei a pasta contra o Afonso. As folhas brancas espalharam-se na neve, dolorosamente visíveis. Falei, a voz calma, mas a ecoar no silêncio. Lê. Este é o relatório de investigação que eu e o Nuno recolhemos. Aquele acidente de carro no campo de golfe. Pensaste que foi coincidência? Pensaste que o esquilo foi um acaso? Não, Afonso. Estava tudo no guião da Sofia e dos seus cúmplices. Afonso pegou nas folhas a tremer. Eram mensagens de texto, extratos bancários e até o testemunho do técnico subornado. A Sofia tinha contratado alguém para afrouxar os travões do carro, contratado alguém para soltar o animal na estrada no momento exato, para criar uma situação de perigo. O objetivo dela era criar uma oportunidade de herói, salva a donzela, para o Afonso ficar mais obcecado e confiar nela cegamente, e para me eliminar a mim, a espinha na garganta, através de um acidente. Ela nunca te amou. Ela só precisava de um boneco obediente, de um caixa eletrônico e de um degrau para se apoderar dos teus bens. Arriscaste a tua vida para a proteger. Abandonaste a tua esposa para bater com a cabeça na rocha. Para quê? Para uma armadilha mortal que ela armou. Olhei diretamente para os olhos do Afonso. Cada palavra minha cortava a sua alma. Pensas que és um herói? Não. És uma vítima. És cúmplice na morte do nosso casamento e quase na minha morte. Afonso devorava as palavras. Os seus olhos arregalaram-se. A sua respiração tornou-se ofegante, quase a sufocar. A memória do momento em que abraçou a Sofia, do sorriso ingênuo dela, das promessas de amor, tudo se estilhaçou, transformando-se em cacos de vidro afiados que lhe rasgaram o coração.
Ele lembrou-se do rosto triunfante da Sofia quando a pegou ao colo, deixando-me a mim numa poça de sangue. Afinal, ela estava a rir-se da sua estupidez. Meu Deus! Afonso levantou o rosto para o céu e gritou, um grito desolado que rasgou a noite de Berlim. Ajoelhou-se, abraçando a cabeça, amassando o cabelo que já tinha fios brancos. O arrependimento tardio veio como uma inundação, afogando-o em extrema dor. Ele percebeu que tinha trocado uma joia preciosa por uma pedra falsa, que tinha destruído o seu lar com as próprias mãos para correr para um ninho de víboras. Esta verdade era mais cruel do que a morte. A tempestade de neve parecia ter acalmado, mas o frio penetrava cada vez mais nos ossos. O Afonso estava ajoelhado na neve branca, os joelhos dormentes, mas ele não se atrevia a levantar-se. Levantou os seus olhos inchados e injetados para mim. Não havia mais a arrogância de um diretor executivo, apenas a figura de um homem derrotado e miserável. Ele rastejou na neve em direção a mim, estendendo a mão trêmula para agarrar a barra do meu casaco, mas recuou, com medo de sujar a roupa imaculada. Teresa, eu errei a sério. A voz do Afonso estava quebrada, misturada com soluços. Eu sou um bastardo, eu sou um estúpido, eu mereço morrer. Mas por favor, perdoa-me desta vez. Perdi tudo. Não me resta nada. Só me restas tu. Eu vou recomeçar. Vou trabalhar, vou ser estivador. Faço o que for preciso para te compensar. Voltamos para casa, Teresa. Voltamos para Portugal e recomeçamos. Sim, ao ver o homem que tinha sido a minha juventude, a ajoelhar-se, a implorar, senti uma emoção complexa. Não era satisfação nem pena, mas um vazio estranho. Pensei que ficaria feliz ao vê-lo pagar, mas agora, à frente dele, só sentia cansaço. Amor, ódio, dor, tudo parecia ter sido desgastado pelo tempo e pela distância, restando apenas as cinzas frias. Recuei um passo, mantendo a distância. Olhei para baixo, o meu olhar calmo como um lago sem ondas. Afonso, levanta-te. Não te atormentes mais. Por que pedes perdão? Para aliviar a tua consciência? Mas a cicatriz na minha testa, a cicatriz no meu coração podem ser curadas com algumas palavras de desculpa? Tu sabes que não podem. Afonso chorou, o rosto escorrendo lágrimas e ranho. Mas eu ainda te amo. Eu amo-te mesmo, Teresa. Não me deixes, não me transformes num estranho. Eu sorri, um sorriso leve como um floco de neve a cair. Sabes, a morte de um casamento não é causada por um terceiro, mas sim pela desilusão que transborda o copo. Quando escolheste protegê-la e abandonaste-me, o amor em mim morreu. Já não te odeio, porque odiar significa que ainda me importo, que ainda sinto. Agora para mim és apenas um velho conhecido, um estranho que partilhou um trecho da minha vida. E se és um estranho, não há nada para perdoar ou não perdoar. A minha palavra estranho foi a última facada que cortou o fio de esperança do Afonso. Ele ficou paralisado, os olhos arregalados, a olhar para mim incrédulo. Ele preferia que eu o repreendesse, o batesse, até o humilhasse, do que esta indiferença fria. A minha apatia era a sua sentença de prisão perpétua mais cruel. Ele curvou a cabeça na neve, o choro preso na garganta, percebendo que tinha perdido para sempre a única mulher que o amava incondicionalmente. Tirei da minha mala o pedido de divórcio que eu tinha preparado em Portugal. O documento que ele tinha rasgado na sua fúria. Eu tinha-o reimpresso perfeitamente liso. Coloquei-o à frente do Afonso, ao lado de uma caneta. O vento frio fazia o papel vibrar, mas o Afonso permaneceu imóvel, como uma estátua de pedra. Ele olhou para o papel, para as palavras divórcio, sentindo-se como se estivesse a olhar para o seu próprio obituário. Assina, Afonso, assina para me libertares e para te libertares a ti mesmo. Mantém o último vestígio de dignidade de um homem. A minha voz era suave, mas firme, não permitindo hesitação. Afonso agarrou a caneta a tremer. A sua mão estava dormente de frio e de medo.
Olhou para mim uma última vez, os olhos cheios de súplica desesperada. Mas a única resposta foi o meu olhar resoluto. Ele percebeu que tudo tinha acabado. Não havia volta. Não havia oportunidade para corrigir. Ele mordeu o lábio até sangrar, pegou na caneta, e a sua assinatura trêmula e desajeitada apareceu no papel branco. No momento em que a ponta da caneta se afastou do papel, ouvi o seu suspiro doloroso, como se ele tivesse acabado de desligar o seu próprio suporte de vida. Baixei-me e apanhei o documento, verifiquei a assinatura e guardei-o cuidadosamente na mala. Não me despedi, nem lhe desejei felicidade, pois essas frases vazias eram agora supérfluas. Virei-me e caminhei em direção ao Nuno, que me esperava ao lado do carro. O Nuno abriu-me a porta. O seu olhar era caloroso e confiante. Entrei no carro. O calor do aquecimento envolveu o meu corpo, afastando o frio cortante do inverno de Berlim. O carro arrancou lentamente, deixando para trás o homem que estava a desmoronar-se na neve branca. Pelo espelho retrovisor, viu Afonso ainda ajoelhado, solitário e pequeno, gradualmente engolido pela espessa camada de neve. Ele tinha perdido tudo: família, carreira, dinheiro e amor. Era o preço a pagar. Recostei a cabeça no vidro, a olhar para os flocos de neve a dançar lá fora. Estranhamente, não estava triste, nem alegre. Apenas senti um alívio leve, uma paz estranha que eu nunca tinha sentido durante os últimos 7 anos. O caminho à frente era longo, e podia haver mais obstáculos, mas eu sabia que não estava mais sozinha. Virei-me para o Nuno. Ele estava concentrado na condução, mas a sua mão direita moveu-se suavemente para agarrar a minha, apertando-a de leve. Um aperto de mão silencioso, mas que continha 1000 promessas. Fechei os olhos. Os meus lábios curvaram-se num sorriso suave. A tempestade tinha passado, e amanhã o sol certamente voltaria a brilhar. A minha vida estava apenas a começar.